Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Tosi, seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Aqui você encontra um debate civilizado, propositivo e diferente sobre grandes questões do país. E por falar em diferente, o programa de hoje realmente foge ao padrão. O nosso roteiro seguirá a proposta de um quiz da Gazeta do Povo que tenta ajudar os eleitores a descobrir, com base em critérios objetivos, qual o melhor candidato da direita para as eleições de 2026. Claro que a pesquisa não tem caráter científico nem nada parecido. É uma forma de a gente ir além do personalismo puro e simples. E para isso a ideia é refletir e debater sobre 4 aspectos importantes na escolha do melhor candidato. Os quesitos são popularidade, capacidade de gestão, gestão da economia e articulação política. No quiz, você é convidado a dar notas de 0 a 10 em cada um desses quesitos para os seguintes candidatos em potencial: Jair Bolsonaro, apesar de estar momentaneamente inelegível; Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo e apontado por muitos como sucessor natural de Bolsonaro; Ronaldo Caiado, governador de Goiás, um veterano de direita com uma forte relação com o agronegócio; Pablo Marçal, uma novidade que apareceu nas eleições municipais de 2024 e conquistou muita gente; Michele Bolsonaro, cujo nome sempre aparece em especulações eleitorais por causa do sobrenome e também da proximidade com o público evangélico; e os governadores Ratinho Júnior, do Paraná, talvez mais conhecido nacionalmente por ser filho do Ratinho, apresentador, e Romeu Zema, do Partido Novo de Minas Gerais. Ao final do questionário e com base nas suas notas, o sistema indica quem, na sua opinião, é o melhor candidato da direita e faz um comparativo com os demais. Pois bem, no último análise de hoje, nós convidamos os nossos comentaristas a responderem esse quiz e depois justificarem as notas dadas a cada um dos candidatos em potencial. E para você, eu te convido, participe também, responda ao quiz junto com a gente. O link está na descrição do vídeo e nós vamos começar esse exercício, essa dinâmica de análise dos pré-candidatos do segmento de direita para a presidência da República com Jair Bolsonaro. Vamos lá. Jair Bolsonaro, quesito popularidade. As pesquisas de opinião, não mentem. Mesmo inelegível, Bolsonaro detém no mínimo 40% das intenções de voto. E aí, o que dizer sobre a popularidade do Bolsonaro? Começando o nosso quiz, Francisco Escorcim. Boa noite, Tosi. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marcília. Eu não saudei a todos, então uma saudação genérica aqui. É o nervosismo, né, desse programa. Salve, Marcília. Bem-vindo. Tudo bem? Certo? Pouso 9. Boa noite, Tosi. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Francisco Escorcim, agora sim. sim. Bem-vindo, Escorcim. Deus abençoe nossa audiência e bora pra cima. Vamos embora. Popularidade do Bolsonaro. Popularidade do Bolsonaro, então, essa é fácil, né? Ela é fácil, mas assim, eu acho importante que a gente também deixe meio claro as premissas das quais a gente parte para fazer a votação, né? Claro. Se eu fosse comparar a popularidade do Jair Bolsonaro com ele mesmo no passado, eu daria uma nota menor para ele hoje do que ele já teve no passado. Mas a premissa aqui é uma comparação dele com os demais candidatos. Quer dizer, não é só uma avaliação do candidato, né? Mas da popularidade num quesito de competição. Nesse sentido, na direita, absolutamente ninguém tem a popularidade do Jair Bolsonaro. Não há candidato, inclusive, que consiga se cacifar sem ter, pelo menos, se não a bênção do Bolsonaro, pelo menos não ser rejeitado por ele. Portanto, não tem como você dar uma outra nota para o Bolsonaro dentro da direita que não seja 10. 10 pau, como diria a Aresta de Almeida. Para mim, a popularidade dele é 10. O problema de a pessoa sair com uma nota 10 é que depois ela não tem como colocar outra acima, né? Então, mas você justificou teu voto. Não, mas ele é o critério para mim até para os outros. E foi uma bela justificativa, assino embaixo também. Vou até voltar aqui antes que eu esqueça. Eu estava me lembrando daquela... Quando eles dizem as notas das escolas de samba, né? No carnaval também tem isso, né? Podia ser, né? Quesito popularidade, nota 10. Mas ele tinha que ter 9,65. É verdade. Mas acho que não dá. O Chico falou tudo, é bem verdade. É o candidato da direita, o mais popular. Todo mundo busca a bênção dele, inclusive. E teme-se, né? A rejeição do Bolsonaro também é temida, né? Porque quando um candidato que se diz de direita cai também em desgraça ali com o Bolsonaro, com o núcleo dele,
despenca, né? Então não dá para dar outra nota. E ele é um fenômeno de popularidade que precisaria ser estudado se não fosse todo o preconceito em torno dele. Porque o alcance que ele consegue ir contra toda uma mídia, uma imprensa, ser condenado não sei quanto, ser acusado de tudo e mais um pouco, e ainda está na frente das pesquisas, os psicólogos sociais aí deveriam estudar. Agora, a gente falou aqui, né? Não dá para dar outra nota que não nota 10. O Marcília com certeza vai contrariar a gente, né, Marcília? Olha, boa noite agora melhor a todos vocês, a nossa audiência. Eu de fato, eu estou me sentindo aqui naquela apuração de escola de samba, né, que tem esses quesitos. Até essa história aí que o Tosi mencionou, de não começar com nota 10, é uma recomendação que eles fazem os jurados, né? Enfim, você fica encantado ali no início e dá uma nota 10 para a primeira bateria e depois não tem como julgar nada melhor que aquilo que você viu de início. Mas nesse caso, a popularidade, sobretudo do Bolsonaro, não é algo de primeira viagem. A gente já viu várias viagens do Bolsonaro em relação à popularidade e é inegável. A popularidade do Bolsonaro, pelo menos hoje, ela é inquestionável e ela é muito resistente. Ela tem resistido a diversos fatores. Inicialmente, quando houve aquela questão da facada, agora a popularidade dele vai subir. Sim, mas aí quando passou aquele episódio, a popularidade dele continua. Agora ele se tornou inelegível. Bom, a popularidade dele agora vai cair. E continua alta. Ele estava inelegível e teve uma influência imensa nas eleições agora municipais. Quer dizer, ele tem não apenas uma popularidade, como uma aderência, uma identificação, é mais do que popularidade até, é uma identificação do público brasileiro com ele. E isso é muito difícil de conseguir e, sobretudo, é algo que não é feito por marketing, é feito de forma espontânea, o que é mais ainda complexo. É algo a se explicar mesmo do ponto de vista sociológico, da ciência política, etc. Enfim, dito isso, nota 10. Capacidade de gestão. Segundo item aí, estamos no começo do nosso quiz aí, eu convido você a responder. Acesse lá o link na descrição do vídeo para você participar também dessa análise nossa sobre quem são os melhores candidatos da direita para 2026 na sucessão presidencial. Capacidade de gestão, portanto. Bolsonaro pode ser analisado pelo que ele já fez, afinal, ficou 4 anos na presidência. O que ele demonstrou como gestor? Enfrentou uma pandemia, né, durante a presidência, forte oposição, né, qualquer coisa que ele fazia, a imprensa caía em cima e tal. Ele se assumiu várias vezes incapaz de gerir, porque, enfim, a gente tem que gerir uma máquina imensíssima. Então ele acabou terceirizando muito dessa gestão. Dito tudo isso, eu acho que não fez um mau trabalho. E daí, Chico, você falou da comparação. Sim, a gente vai comparar com os outros candidatos de direita e tal, mas nessa parte da capacidade de gestão, a gente vai ter que comparar com o que a gente tem agora, né? Com o Lula, com esse ministério, que é uma tragédia do Lula. Então, eu vou dar nota 8. Aqui não tem como você fazer a comparação com os demais, ninguém foi presidente da República como ele. Então, a capacidade de gestão como presidente é muito diferente da de governador, né? Ou prefeitura, coisa assim. Aqui eu estou pensando, em termos eleitorais, né? É isso aqui, quem é o candidato da direita? Quem é que tem uma nota alta, que tem a condição de ganhar? E aqui eu não vou avaliar só do ponto de vista, digamos, técnico ou para a própria direita, porque poderíamos citar, montou um primeiro time de ministério, do ministério técnico, soube terceirizar, coisa que é difícil, né? Trouxe uma série de problemas de gestão por conta disso também, então teve que aprender também a gerir, porque ele nunca foi do executivo no meio do caminho. Tem muitos pontos positivos do Bolsonaro, mas em termos eleitorais, toda a gestão deixa uma marca. E para mim a marca do Bolsonaro, em termos de gestão, ela fica atrelada à pandemia. E aqui eu não estou falando para quem vota nele, eu estou falando para conseguir os votos necessários para não perder a eleição como ele perdeu para o Lula. Porque eu acho que a marca da pandemia foi o que levou ele à derrota contra o Luiz Inácio Lula da Silva. E a gestão da pandemia, para mim, não é o que ele fez ou deixou de fazer. Porque eu acho que ele fez o que podia, mas a gestão retórica da pandemia foi desastrosa no seu início. A população com medo, e ele foi assim, é só a gripezinha, não sei o que e tudo mais, que é aproveitado até hoje para tratá-lo como se fosse um genocida, coisa que ele não é. Mas essa marca da gestão retórica da pandemia, ela é muito forte.
Então, para mim, assim, por mais que, friamente falando, tecnicamente falando, ele tenha feito uma gestão muito melhor do que a nota que eu dou para ele, essa marca em termos eleitorais, eu acho que ela é contra a qual ele vai lutar. Dos 4 itens, eu acho que é o mais complicado para ele conseguir vencer retoricamente, é justamente conseguir provar que na pandemia ele fez exatamente aquilo que se esperava, mas retoricamente ele acabou... Ele até chegou já a fazer uma espécie de meia-culpa meio enviesada em vários momentos. Então, para mim, assim, por conta disso, eu boto uma nota 7. Nota 7, Paulo. Eu já dei nota 8. Você deu, né? Eu comecei a anotar aqui, por isso que eu me distraí, comecei a anotar para ver se depois vocês... A minha função é não ser tão bolsonarista como o Paulo Pozonoff nesse programa. Ele é o Pedro de Lara. Sem ofensas, hein, Chico? É o nosso primeiro programa junto, sem ofensas, hein? Vamos lá. Falta o Marcílio, então. Olha, nesse ponto da gestão, a gente precisa aqui fazer também uma ponderação sobre essa pesquisa. A gente está comparando aqui, muitas vezes, peras com uvas, né? Por quê? Ou peras com salgados. Porque o Bolsonaro, por exemplo, teve uma experiência muito inédita de gestão, né? Primeiro, que era a primeira vez que ele era presidente. Segundo, que ele enfrentou uma pandemia. Então é complicado você entrar e já pegar uma montanha-russa. E outra, né? Você está comparando aqui cargos diferentes. Então, por exemplo, a gente vai falar do Caiado, bom, ele exerceu um outro cargo, exercer um cargo de presidência da República não é fácil, não é nada fácil em termos de gestão. Você gerir um país, ou gerir uma cidade, ou gerir um estado, é totalmente diferente. Mas eu acho que o Bolsonaro, ele elegeu alguns bons nomes, como inclusive na economia, isso foi muito importante, mas eu creio que ele também caiu em algumas armadilhas, né, na sua gestão, e até, sem dúvida alguma, hoje devo reconhecer isso. Então, por essas questões todas, eu diria que em termos de gestão, eu daria 7,5. 7,5 no quiz da Gazeta do Povo. Não tem, né? Tem que ser ou 7 ou 8. Decido, assim. Tá bom, eu daria então 8. Vou arredondar para cima. Professor da nova Professor geração. beneficia, né, o aluno, o aluno. A nova geração só faz isso. A antiga era 7. Vamos lá, outro item do nosso quiz. Para o aluno não reclamar, né? Para o aluno ir na direção reclamar. Outro item do nosso quiz, gestão da economia, Bolsonaro. Neste caso, não tem como não lembrar a frase dele de que economia, isso é com o nosso posto Ipiranga, o Paulo Guedes, né? Que nota é possível dar para o Bolsonaro neste quesito, gestão da economia terceirizada em boa parte, como ele mesmo admitia? Não, posso começar? Eu daria nota 7,5 de novo também. Eu acho que o problema do Bolsonaro foi o que ele acabou não fazendo, né? Tendo a oportunidade de fazer. Na economia, tudo bem, teve o negócio da pandemia também que atrapalhou um bocado, mas ali já no finalzinho, sei lá, eu imaginava uma abertura maior da economia. Mas enfim, novamente, a pandemia atrapalhou e atrapalha até a nossa avaliação, né, Chico? Sim. Então, assim, eu acho que eu dou uma nota 7 nesse caso. Você acha, Paulo, que nesse caso o próprio Paulo Guedes frustrou-se um pouco no sentido... Sempre o ministro da Economia se frustra, né? Sim. Mas no sentido de que ele, sendo um expoente da escola de Chicago, né, um liberal, talvez quisesse fazer mais do que conseguiu fazer, a gente né? vai sempre ficar pensando assim, né, o que poderia ter sido feito se não fosse a pandemia, né? Então é bem complicado essa avaliação. O efeito comparativo com o que o Milei consegue fazer na Argentina, né? A tal da Mas ele não tem a pandemia. Exato, mas ele pega um país mais quebrado que uma pandemia verdade, nos deixou. É verdade. Então, eu acho que eu concordo com você que tem isso, mas também tem... É aquela coisa, é sempre uma comparação, né? Então, se você pegar os indicadores do Bolsonaro, mesmo com pandemia... Foram bons? Eles conseguem ser bons, e aí se você comparar com o que o Lula está fazendo e com a herança que ele já está deixando, meio que pelo retrospecto essa gestão econômica ela vai me parecendo melhor. Se eu fosse só pegar, eu concordaria contigo no sentido assim, putz, poderia ter feito tanta coisa a mais do que... E até o que foi prometido, né? Eu concordo, mas a minha nota na economia é maior do que na gestão. Aí na economia eu vou para a nota 8 mesmo. Tá certo. E, Marcília, na economia, o que dizer sobre
desempenho do Bolsonaro? Olha, eu não acho nenhum demérito essa, como a gente falou, que é uma terceirização, porque, veja, uma das funções do presidente é delegar, essa é uma função do presidente. A gente aqui no Brasil está muito mal acostumado, porque o presidente ele cobra escanteio e cabeceia, faz as duas coisas mal. Né? Em geral, a gente acha normal que faça isso. Uma coisa que a gente aqui no Brasil, inclusive, abriu mão é porta-voz. Você vai nos Estados Unidos, os presidentes deixam o porta-voz falar daquilo que não é natural de um presidente falar. Aqui não. Aqui você entrevista um presidente, ele tem que saber de uma ponta do país a outra, de um assunto a outro. Não é assim. Você não entrevista um dono de uma empresa e ele sabe tudo. Se o almoxarifado falta papel higiênico. Isso não é uma resposta que você espera de um CEO de uma empresa, de uma mega empresa. Mas no Brasil a gente está muito mal acostumado com isso, a personalizar na figura do presidente tudo. E delegar é uma das habilidades talvez mais essenciais. Se o Lula, por exemplo, soubesse delegar as coisas, talvez o governo não tivesse da forma que está. Essa personalização e centralização do poder faz mal para o poder e faz mal para o país, sobretudo um país de dimensões e diversidades tão grandes como o Brasil. Então, acho que nesse sentido, ele ter colocado o Paulo Guedes, dado carta branca a ele, foi uma grande coisa. Foi o grande mérito, talvez tenha sido o grande mérito dele e o que nos fez enfrentar mais ou menos bem uma pandemia. É complicado realmente comparar com a Argentina, que é um país menor e um país que teve menos deficiências do passado, como as que o Bolsonaro enfrentou ao assumir. Então, enfim, eu daria nesse quesito de economia nota 9. Agora, claro, para o Paulo Guedes e para o fato dele ter levado o Paulo Guedes ao governo. Nesse ponto, o Marcelo, também é bom lembrar que, se você comparar com o atual ministro da Economia, o Paulo Guedes não tocou violão, né, com a imprensa. Eu estou pensando em Mas aí entra na parte da articulação política. Agora, eu estava pensando que a gente está pensando aqui no Bolsonaro para 2026, né, para um novo mandato. E aí talvez seja deficiência minha, que também estou trabalhando aqui na produção do programa, tem minha coluna, às vezes não consigo acompanhar tudo. Existe algum movimento do Paulo Guedes voltar a ser ministro na eventualidade de um mandato Bolsonaro? Porque não se escuta falar muito disso, né? Se escuta tentar articular o Paulo Guedes para presidente da República. Isso sim, mas não um futuro... O Senado, né? O Senado, é verdade. Vi já bastante sobre o Senado. Mas eu acho Agora, eu acho que isso não se articula, né, pelo fato de que o Bolsonaro agora não pode se candidatar, né? Mas seria interessante, aliás, essa é uma boa pergunta que eu não vejo ser feita a outros candidatos de direita que de alguma forma até esperam votos, puxar os votos do Bolsonaro ou serem os sucessores ou, enfim, os substitutos do Bolsonaro. Eu não vejo essa pergunta ser feita. É uma boa pergunta. Você traria ou tentaria trazer de novo o Paulo Guedes? Isso se faz muito em futebol, né? O técnico chega e fala, você traria o jogador para a seleção? Enfim, aquele jogador que fez um bom jogo quando na sua última passagem pelo time e tal. Ninguém pergunta isso, se o Paulo Guedes seria uma tentativa, se tentariam trazer de novo o Paulo Guedes. Aliás, essa é uma boa questão a se fazer a presidenciáveis e que não se faz. Quem seriam os teus ministros? Quais seriam os ministros que você tentaria trazer? A gente deixa isso como se fosse uma questão de segunda ordem, mas não. O time é isso. De novo, analogia com o futebol, a primeira coisa que um técnico chega, se pergunta é qual vai ser o seu time? Né? Que reforços que você vai pedir? Na primeira coletiva, o cara nem chegou, estão perguntando isso. Mas para presidente, não. A gente deixa o cara entrar lá 25 anos depois é que a gente vai questionar quem vai ser o time dele. E o time de um presidente é a alma do presidente. Personalismo na nossa política, né? As pessoas votam naquela pessoa, na aparência dela, no carisma dela, no discurso, que se ela agrada, se não agrada, esquecem das propostas, das proposições. É o que a gente está analisando aqui, como eles se saem, esses pré-candidatos, em vários desses quesitos. E avançando, então, o quesito... Olha, a gente vai ter que correr um pouquinho, porque estamos com 19 minutos e ainda estamos no Bolsonaro. Mas vamos lá. O Bolsonaro é o único que é o ex-presidente também dessa turma toda aí. Articulação política. Qual será a nota de Bolsonaro nesse quesito? Como está a relação dele com os partidos, o Congresso?
Por enquanto, também ele tem conseguido segurar os aliados na definição de pré-candidatos. Até quando Bolsonaro consegue segurar as rédeas da direita, digamos assim? O problema não é segurar as rédeas da direita, né? Tem que também enfrentar uma oposição, né? Eu acho que essa parte da articulação política é realmente o calcanhar de Aquiles aí do Bolsonaro, porque, bem, pelo que a gente viu no governo dele, e quando a gente fala em oposição, a gente tem duas forças, além daquelas lá no Congresso e tal. Tem a imprensa, fez uma oposição ferrenha, e tem o partido de oposição do Judiciário, que é o STF, né? E também, nesse caso aí, o Bolsonaro não soube lidar de jeito nenhum, foi lá pra rua, falou, xingou o Alexandre de Moraes de canalha e tal, depois veio a cartinha do Temer. Então eu acho muito complicado, além, para mim, outro ponto nevrálgico aí do Bolsonaro é ele se cercar de pessoas bastante questionáveis, assim. E também, quando o Marcília fala que tem que escolher o ministério, tem que falar do ministério, ele tem razão, mas é fundamental, né, que um presidente se cerque de pessoas boas. Porque ele não tem conhecimento de tudo, ele não tem como tomar todas as decisões sozinho, ele tem que ser bem aconselhado, e eu acho que o Bolsonaro tem uma certa deficiência ali de escolher os seus conselheiros. Então eu daria nota 3. Desculpa por ter me alongado demais. E tem uma coisa que quando ele surge com um confronto político, né? Contra Centrão, contra tudo. E aí você precisa depois articular com essas pessoas. Então eu acho que ele até melhorou, até por uma necessidade, né? Ou desespero, talvez. Ele melhorou muito essa articulação política dentro do mundo político. Eu acho que ele conseguiu isso. Só que ao mesmo tempo a gente viu as eleições do ano passado, né? E teve em alguns lugares, por exemplo, em que tinha candidato do partido dele e ele dava umas bitoquinhas com outro candidato para cá e para lá, quer dizer, dava sinais ambíguos. Levanta-se, né, a pergunta o quão confiável e fiel ele será, etc. e tal. Então acho a coisa mais complicada também aqui, mas eu não vou ser igual a Aracide Almeida aqui, nota 3, não. Eu acho que eu vou dar nota 6, vai. Achei que você fosse falar 4. Não, 6. Eu quero lembrá-los que eu estava anotando, mas eu desisti porque eu ia me confundir. Mas eu estou marcando a minha aqui. Não, eu estou fazendo aqui. Estou fazendo aqui também para a gente chegar a um resultado. E lembre-se pela meia-noite. Lembre-se que vocês estão dando o voto de vocês em público aqui. Se o resultado de vocês depois for diferente, a gente pode sempre rebobinar as fitas e ver se fazer a soma, tá? Então, por favor. Tá certo. Vai lá, articulação política, Marcília. O voto aqui é impresso ou... Tá aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Eu estava anotando, era impresso, mas agora é só digital. Então tá. Olha, eu não vi. Qual foi a nota do Scorzinho? Travou aqui o meu. Não que eu queira colar a nota dos outros, mas só por curiosidade. 6. É a minha também. É a minha também. Não quero copiá-lo, mas eu já ia dar essa nota. Mas eu justifico. Também acho, concordo, que com o Pozonoff, esse é o calcanhar de Aquiles. Eu acho que o Bolsonaro teve que aprender fazendo, trocar o pneu do carro andando. E no cargo mais alto que pode ser exercido na política do país. E ele inicialmente se cercou de pessoas de muita confiança, achando que isso o blindaria. E isso não o blindou. Ao contrário, isso complicou muito a vida dele. Essa questão do enfrentamento, como se diz, né, em relação à imprensa, a gente também precisa lembrar que não foi só ele que enfrentou a imprensa, ele reagiu muito à imprensa, né? A imprensa pegou no pé dele como não pegou no pé de ninguém, né? Veja a imprensa que a gente tem hoje em relação ao Lula. O Lula vai lá, aparece vestido de havaiana, dançando tango no meio da rua, chovendo, e a imprensa olha que aquilo tem uma estratégia importante para a gente, que aquilo fechou 25 acordos dançando cancan em Paris, enfim. Então a gente precisa entender que também a imprensa ela fez um papel durante o governo Bolsonaro que foi um papel partidário. Eu nunca vi, aliás, a imprensa saiu do armário no governo Bolsonaro, né? Eu me lembro, por exemplo, de conversar com jornalistas e eles dizendo para mim o seguinte: depois do Bolsonaro a imprensa nunca mais vai ser a mesma, e é verdade. E eles tinham razão ao dizer isso, porque a imprensa saiu do armário de uma forma tamanha
contra o Bolsonaro, que depois não conseguiram voltar mais atrás. E aí precisaram ficar fora do armário. Né? Então, as articulações políticas também foram muito dificultadas, não apenas por uma inabilidade ou uma inexperiência, vamos dizer, talvez seja melhor o termo, uma inexperiência do Bolsonaro, mas também, e daqueles que o cercavam, porque ele buscou gente de confiança, e muita gente também inexperiente o cercou. Para muita gente, governo era... Traição também, né, Marcílio? Teve muita traição também, né? Muita traição muita ali, traição, né? muita traição, muita gente era marinheiro de primeira viagem, muita gente com uma boa intenção e sem capacidade nenhuma de articulação, de entender como funcionam as coisas, todas as vaidades e desejos e interesses que existem ali dentro. Então acho que isso foi decisivo. Talvez hoje ele não seja mais assim, e acredito que não seja. Mas também houve muita pegação no pé, sobretudo da imprensa. Enfim, seja como for, nota 6. Nota 6, portanto, do Marcília, nosso jurado no quiz da Gazeta do Povo, que você pode fazer. Acesse o link aí na descrição e preencha lá, veja qual vai ser o resultado, qual será o candidato da sua preferência, conforme essa pontuação que você vai distribuindo nesses quesitos. Agora, nós vamos para Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Popularidade do Tarcísio. Uma das pesquisas mais recentes aponta a aprovação de 66% da gestão dele à frente do governo de São Paulo. Mas, no geral, qual a popularidade do Tarcísio nacionalmente, né? Que nota dá para ele nesse item? Eu vou ser bem breve, vai. Bom, ele é um nome bastante conhecido, ele foi ministro e tal. Eu, particularmente, acho ali bastante ensaboado, eu tenho uma certa desconfiança. Acho que é normal também, ele teve cargo, né, no governo Dilma, então eu acho que ele tem uma certa... ele tem uma rejeição considerável, não seria nota 10 nem 9, assim, eu acho que eu daria uma nota 7, acho que ele está construindo ainda, um nome desses aí talvez seja o que mais se aproxima, que as pessoas veem mesmo como um sucessor natural do Bolsonaro. Mas daí, por conta dessas questões, eu daria nota 7. Eu acho também que a popularidade do Tarcísio ela é alta, porque as pessoas já discutem se ele vai, se não tem Bolsonaro, se ele vai já, ou se ele vai na sequência. Quer dizer, se o Bolsonaro não puder agora, ele, e quando o Bolsonaro também, se puder ganhar, se reeleger, seria o Tarcísio o sucessor meio natural. Então, por conta disso, e também porque eu acho, e aí vai ter muito a ver com a articulação política que ele está sendo capaz de fazer, está sendo mais sagaz do que eu imaginava que ele fosse, eu acho que ele está conseguindo também colar mais no Bolsonaro do que os demais. Pelo menos exteriormente falando, nas manifestações, ele sempre se coloca, ele articula, mas ele sempre fala do Bolsonaro. Então, por conta disso, eu acho que é o que melhor sabe gerir uma popularidade que não é dele, mas que acaba lhe servindo. Então, eu dou uma nota 8 para ele nisso. Nota 8 nesse quesito. Marcília. Veja, popularidade eu acho que tem muito a ver com carisma, e carisma tem muito a ver com espontaneidade. Eu acho que, nesse sentido, o Tarcísio é um gestor, mas ele não é carismático. O carisma dele não é ruim que nem o do Geraldo Alckmin, né? O tal do picolé de chuchu, que aí seria nota menos 13, como diz o nosso colega Serrão, mas o Tarcísio não é uma pessoa que chega e ganha a plateia em um segundo. Então, eu acho que em termos de a popularidade dele vem do reconhecimento do trabalho, né? Uma popularidade técnica, não é de carisma. Então, isso para um presidenciável é complicado, porque é o seguinte, meus caros, você não vai ter que ganhar as pessoas só porque elas reconhecem o seu trabalho. Vai ter gente que não sabe nem quem você é e vai ter que votar em você. Se você andar aí pelo Brasilzão afora, que eu não vou citar aqui estados nem cidades, porque senão vamos nos acusar aqui de xenofobia, que agora a xenofobia vale também para estados, mas a gente sabe que quanto mais baixa a escolaridade, mais você vai ter que ganhar no carisma e não no reconhecimento técnico do seu trabalho. Então o Tarcísio teria que investir muito nisso para se tornar um presidenciável apto dentro de uma eleição presidenciável no Brasil. Então, nesse sentido, eu daria nota 7 para ele.
Só quero fazer uma ressalva rapidinho, Tosi, né? A gente está aqui conversando, olha só quanto tempo a gente já passou do programa conversando sobre cada quesito. E assim, é bom que as pessoas saibam, né, que ninguém toma uma decisão eleitoral dessa, até talvez devesse, mas as pessoas não se dão a esse trabalho, né? A escolha, sei lá, leva em consideração várias coisas intuitivas, né? Então, assim, nem todo mundo vai escolher o candidato com base em todas essas informações. Até vai ter candidatos ali que a gente nem tem muitas informações e olha que a gente vive na notícia. Então, a marca de exatamente. retórica até que fica dessas coisas. Então, só feita essa ressalva, Tosi, desculpa. Seguimos com o Tarcísio de Freitas e agora o item é a capacidade de gestão. Ele tem nesse quesito uma de suas marcas pessoais, né? Ele é identificado e cultiva essa imagem de um camarada que faz as coisas acontecerem. Isso procede? Bom, se procede ou não, não sei, mas que a marca e a imagem essa. Né, o sujeito em cima do trator, que fez não sei quantos quilômetros de rodovia enquanto ministro da infraestrutura. E em São Paulo também tem feito isso, né, tem demonstrado essa capacidade mesmo de fazer as coisas acontecerem. É a principal marca do Tarcísio, concordo com o Marcília também, é o que faz a sua popularidade. Ele angaria carisma do Bolsonaro e tem o que entregar, né, para isso mesmo. Eu acho que a gestão dele é o ponto forte do Tarcísio. E acho que a popularidade do pessoal de São Paulo, 66%, é muito decorrente disso, apesar de outros problemas que sempre existem, né? Aí, nesse ponto, assim, eu fico também com uma nota 8. Você elogiou tanto, eu estava esperando 10 aqui. Não. 10 não. Ele deu um 10 de saída, né? Mas nota 8 eu considero uma nota 8. Não, eu também considero, eu estava só esperando ele falar nota 10. É que a popularidade fica meio que como se fosse uma média de vários aspectos. E gestão e popularidade, para mim, do Tarcísio é quase a mesma coisa. Eu vou dar nota 9 só porque eu implico com um tecnocrata. É uma implicância minha. Senão você daria 10? Pelas informações que eu tenho, sim, eu concordo com você, com tudo que você disse. Tá. É a grande marca dele, a capacidade de gestão. Você vê como é a cabeça do eleitor, né? O Paulo diz que implica com o tecnocrata e dá 9. O Scorsin fez uma avaliação positiva. Sem senões e dei nota 8. Exatamente, mas essa é a graça, né? Agora o Marcília vai chegar ali, vai tecer loas ao Tarcísio e vai dar um 4 É o paulista de nós aqui, né? O único que está falando com o lugar de fala. Lugar de fala, exatamente, Marcília. Embora o Tarcísio não seja paulista. Vocês estão muito incoerentes aí nessas notas. Notas não correspondem ao discurso. Isso daí precisa de uma revisão dessas notas. É que nem natação aqui. A gente pega a maior, a menor, podiam fazer isso, né? E considerar a do meio. Olha, natação não, né? Salto, ornamental, sei lá. Enfim, não importa. Mas o fato é o seguinte, eu dou nota 9 para o Tarcísio e explico. Acho que a gestão é o grande ponto dele. Acho que ele é um ótimo gestor. Acho que falta a ele ser mais enfático com aquilo que ele faz e mostrar de uma forma contextualizada. Não adianta, veja esse negócio que nem a gente já vê aí político no TikTok mostrando o que faz, isso daí não é isso que eu quero dizer. Eu acho que isso é bobagem, convence só meia dúzia de idiotas. Eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte, você precisa explicar numa cidade como São Paulo, ou num país como o Brasil, se você faz e não mostra, e não explica, e não contextualiza, é o mesmo que você não ter feito. As pessoas não vão ver na prática aquilo que foi feito, elas não vão ter acesso fácil ao que foi feito. A gente não está numa cidade do interior que todo mundo se encontra na praça e fala, nossa, olha só, reformaram a igreja. Não é isso. É de outra ordem o que se mexe estruturalmente dentro de uma cidade como São Paulo, de um país como o Brasil. E não adianta botar Sidônio para dizer que fez o que não fez. Eu quero dizer o seguinte, a pessoa precisa explicar o que está fazendo, qual é o plano, onde vai chegar. Acho que isso falta um pouco para o Tarcísio. Mas, de qualquer forma, é um grande gestor. Eu só não dou 10 porque eu confesso que eu não vejo, eu ainda tenho vontade de ver como seria ele dentro de um país. Como é que seria? Será que é um grande gestor? Porque, eu sou um grande gestor aqui para a sua loja.
Certo, mas não é por isso que eu te levaria para a minha fábrica. Eu sou um grande gestor da sua fábrica, mas não é por isso que eu levaria você para a minha empresa transnacional. Então a gente precisa ainda botar à prova essa gestão dele num grande projeto. Não que São Paulo não seja um grande projeto, mas a gente está falando aqui de uma eleição presidenciável. Cravar um 10 sem a pessoa ter passado pela experiência, eu acho que seria um pouco de imprudência. Por isso 9. Tá aí, mais um 9, portanto. Agora, gestão da economia. Aspectos econômicos da capacidade desse candidato. São Paulo é o motor da economia do país. E como que está esse motor sob gestão de Tarcísio de Freitas? Em alguns meses desse ano, o Estado chegou a responder por quase 50% de todas as novas vagas de emprego no país. Uma aposta do Tarcísio, a gente sabe, são as concessões e as parcerias público-privadas para atrair bilhões de investimentos para o Estado, e isso ele tem feito propaganda disso. Que nota gestão econômica? Vai lá. Eu vou me manter no 8, porque ela está muito atrelada com a questão da gestão. E o fato é que ele tinha uma meta, acho que de 200 e tantos bilhões de concessões e tudo mais até 2026, e ele já está em 300 e tantas, né? Fora a privatização da Sabesp, dentre outras iniciativas. Então me parece que a gestão econômica do Estado está tão à altura quanto da capacidade de gestão dele. Então eu me mantenho nessa nota 8. Uma coisa que eu acho que o Tarcísio tem de diferencial é a consistência dele. Ele é muito consistente na atuação dele. Ele não está sempre naquela velocidade sempre na média ali, sempre naquela média assim. Isso me impressiona bastante. Então eu fico nessa nota 8 mesmo. Eu vou concordar com o Chico e dar nota 8. Está aí. Marcília, o voto divergente. Eu tenho no 9, eu também acho. Não dá num estado como São Paulo você desatrelar a gestão de economia, não é possível. Né? Então aqui gestão é economia e segurança, sobretudo. Eu acho que essas duas questões estão na pauta dele. Não quer dizer que ele resolveu tudo, quer dizer que estão na pauta dele e ele vem demonstrando interesse e comprometimento em resolver isso. Então eu me mantenho aqui no 9. Portanto, a gente passou 2 dos 7 pré-candidatos. Falta articulação política ainda. E falta articulação política, rapidamente, então vamos lá correndo aqui. A articulação política dizem que o Tarcísio se notabilizou como técnico, né? E só recentemente estamos conhecendo a sua persona política. Como que ele se sai nessa articulação? Eu vou ser bem rápido, eu dou nota 9. Eu acho ele um ótimo articulador político. Eu fico impressionado. A gente estava falando do Bolsonaro antes, né? Ele sempre elogia o Bolsonaro, mas ele sabe transitar ali também. Inclusive tem que ter algum tipo de. Exatamente, tem que ter algum tipo de relação com o STF, então ele não queima essas pontes, porque qualquer um que queimar essas pontes já está ferrado, né, de largada. Eu acho que ele. E até assim com a esquerda, sabe? Com uma esquerda mais moderada, ele consegue algum tipo de diálogo, um centro-esquerda e tal. Então, para mim, é nota 9. Ele tem o mérito, né, de ter antevisto a reeleição do prefeito de São Paulo e costurado o apoio para evitar, né, que o PT levasse. Inclusive os conflitos que teve do Nunes com o Bolsonaro, por exemplo. Ele soube lidar bem. Ele soube lidar muito bem, desviou de várias cascas de banana e principalmente, assim, ele jamais deixou de estar na linha de frente do Bolsonaro. Pelo menos publicamente, por relação da anistia e tudo mais, todas as manifestações, ele era um dos poucos que sempre esteve, sempre falou, sem medo de falar isso publicamente, mas sabendo articular também em bastidores. Então, para mim, é muito surpreendente. Ele é tão esperto que teve uma manifestação dessa, que eu cobri até, ele subiu lá com a camiseta verde, amarela e tal, não falou nada eu não sei se a pauta, eu acho que não era anistia, eu acho que era dos abusos do STF. Ficou falando das realizações do governo do Estado, mas estava presente. Simbolicamente só a presença dele já bastava, né? Então, ele é bastante esperto. Mas eu fico com 8 porque 8 pela consistência. Minha nota vai pela quesito consistência. Marcília. Olha, a articulação política, eu acho que ele hesitou um pouco em relação, sobretudo, a essa questão do Bolsonaro. Agora ele entrou na linha, mas teve um período aí que, né, ele ficava para lá, para cá, tinha uma dúvida houve reclamação, inclusive dos próprios bolsonaristas, sobre o posicionamento dele um pouco ambíguo em alguns momentos, e agora eu acho que ele acertou o trilho. Mas é muito importante você ter um representante desse calibre
dizendo se tá onde está e com quem. Então, não dá para ter dúvida em relação a isso. Eu acho que nesse único ponto ele se equivocou. Corrigiu, mas se equivocou, mas é o suficiente para que eu lhe tire alguns pontinhos. Então, para mim, nota 7. Nota 7 do Tarcísio. Eu estava lembrando aqui, quando ele falou isso, tira uns pontinhos, eu pensei, a gente está fazendo comparações, né? Show de calouros, aquelas notas de carnaval, e tinha aquelas notas do Clóvis Bornai, daqueles desfiles de fantasia, né? Agora você pareceu um jurado ali do Clóvis Bornai, Marcílio. Você hoje já fala que eu sou galã da quarta idade, agora me chama de Clóvis Bornai. Não, o juiz do Clóvis, não que você é o Clóvis Bornai, deixar bem claro. Desculpa, Marcílio, tô pegando teu pé aí, mas é porque... Vamos abrir uma reclamação no compliance da empresa. Pois é, se não fosse o nosso tempo apertado para dar conta de todos os perfis aí dos candidatos, o Paulo ia dar uma aula aqui sobre quem é Clóvis Bornai, mas fica por uma próxima. Agora a gente vai... É verdade, quem é que sabe quem é Clóvis Bornai? É verdade. Gente, vamos caminhar aqui com os pré-candidatos, e aí são 5 que faltam, e até porque os 2 primeiros talvez sejam naturalmente mais bem posicionados nas pesquisas, a gente dedicou um bom tempo para eles, mas eu sugiro que agora a gente acelere um pouco e vamos passar assim por nome os quesitos, e eu vou pedir para vocês daí darem em sequência o voto de vocês para cada um deles nos 4 quesitos. E o próximo da lista é o veterano Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Quanto à popularidade, só uma introdução, a pesquisa Quest de fevereiro apontou a aprovação de 86% ao governo de Caiado lá em Goiás. Nas pesquisas de intenção de voto nacionais, no entanto, ele ainda patina em baixos percentuais. E aí eu vou ter que, então, pedir para que cada um faça sua análise rapidamente do Caiado. Não tão rápido assim, porque agora a gente fazendo de uma forma sequencial, a gente ganha tempo. Então, peço para o Paulo falar. Paulo, vamos lá. Popularidade, capacidade de gestão, gestão da economia e articulação política. Tá bom. Popularidade eu dou nota 5. Porque assim, ele é muito conhecido e tal, né? Isso conta para popularidade, mas ele tem uma rejeição muito grande, né? Entre a direita. Tudo bem, tem essa ligação com o agronegócio e tal. Tem uma aprovação boa lá em Goiás, mas ele tem aí proximidade com Gilmar Mendes, que o pessoal não gosta. Agora ele abraçou, né, a causa da anistia também, mas antes falava. Na pandemia também, ele, para mim, foi péssimo. Então, a minha nota é 5. É para equilibrar o fato dele ser conhecido e o fato dele ser rejeitado. Para continuar, desculpe. Capacidade de gestão, eu dou nota 7, porque esses números aí dizem que ele parece ser um bom gestor lá em Goiás. Gestão da economia, eu também dou nota 7, porque eu desconheço o pensamento econômico dele. Eu acho que ele tende a ser... Não, ele é liberal, né? Eu lembro lá... Lagoa, exatamente, eu lembro... Liberal de 89? Não, isso é o AFIF. 2 partidos na Lagoa, vote AFIF. Não, mas tinha o Ronaldo também naquela Não, ele era da UDR, né? Que ele mudou de nome e tal, em 89. Eu lembro do Caiado lá de 89. Então ele tem esse viés liberal, essa coisa do agronegócio, alguém que reconhece que o agronegócio é realmente aí a locomotiva do país, então eu estou dando uma nota 7. E a articulação política, eu vou dar uma nota 6, porque, assim, pela experiência dele, né? Ele já passou aí por vários partidos, desses políticos da velha guarda, que já passaram por vários partidos e tal. Me parece que tem ali algum tipo de trânsito, então a minha nota é 6. Eu vou ficar na nota 5 também na popularidade, porque, embora ele seja o governador acho que mais bem avaliado do país nas pesquisas aí, ele foi aquele que, ao contrário do Tarcísio, ele descolou claramente do Bolsonaro durante a pandemia e até depois, né? Chegou até o rompimento. E agora ele vai ter que fazer uma escalada de popularidade se ele quiser se cacifar. Hoje, por exemplo, para não passar batido, saiu hoje a notícia que ele prometeu ao Bolsonaro que daria anistia ao Bolsonaro em 2027 se eleito for, né? Claramente ele já está, né, tentando reconstruir essa popularidade, mas ainda dentro da direita, e lembrando que a gente está fazendo um comparativo entre os candidatos
e visando a eleição no público de direita, a popularidade dele está muito abaixo. Muito difícil. Gestão e economia, eu vou dar a mesma nota do Tarcísio, porque fui dar uma pesquisada, ele fez algumas... Principalmente a questão fiscal, ele criou um fundo lá, acho que por conta da pandemia, garantindo uma certa estabilidade econômica e financeira para o Estado. Teve uma atuação mais na área socioeconômica também bem relevante, vi vários projetos assim. E ele é realmente muito bem avaliado pelo povo. Para mim, isso nesse ponto, vale muito. Então, fico nota 8 e 8 para essas duas coisas. E articulação política, ele é político da velha guarda. Sabe fazer articulação política. Ao mesmo tempo, não soube fazer com o Bolsonaro e por isso a popularidade dele caiu. Então, essa articulação política ele vai ter de também camelar muito para se chegar lá. Aí, nesse ponto, eu fico com a nota 6. É um camarada de personalidade forte, né? E fala muito bem. Fala muito bem. E longa trajetória na política, como lembrou o Paulo Pozonov, da época da UDR, União Democrática Ruralista. Na época que as pessoas sabiam quem era Clóvis Bornai. Exatamente. Bom, faça a tua análise, Marcília, por gentileza, então, dos quesitos popularidade, capacidade de gestão, gestão da economia e articulação política do Ronaldo Caiado. A do Ronaldo Caiado, achei que era do Clóvis Bornai. Do Ronaldo Caiado, eu daria, tirando a popularidade, que eu daria 6, o resto eu daria tudo 5. Eu acho o Caiado um cara que tem uma popularidade regional, ele não tem uma popularidade para além da sua própria região. Ao contrário, se você sair por aí, tem gente que nem vai considerar o Caiado de direita, né? Em diversos momentos, do ponto de vista nacional, pelas pautas nacionais. Então, o problema não é ele ser ou não bolsonarista. O problema é que há dúvidas até em alguns momentos, ou referente a algumas pautas, se ele realmente se enquadraria dentro do espectro de direita. Então, tirando a popularidade por conta dessa questão regional, eu acho que eu daria tudo 5, porque é uma coisa meio nebulosa para mim, nem lá nem cá. Eu não conheço a fundo realmente também o Caiado para me posicionar sobre o que ele fez, o que ele não fez, em detalhes econômicos, enfim. Mas todos os posicionamentos, pelo menos que foram expostos em pautas nacionais, acho que ele andou mal e quando se posicionava de um jeito numa hora, de um jeito no outro. Como vocês disseram aí, mesmo em relação à anistia, cada hora fala uma coisa. Então, acho que tem um problema aqui em relação às pautas nacionais. Pode ser um ótimo político regionalmente, pode ser um ótimo governante, não duvido disso, mas a gente está aqui avaliando o candidato nacionalmente, para presidenciável, e não o que ele fez na sua gestão como governador ou como o que for. Então, para mim, eu dou 6 de popularidade, 5 do resto. 6 em popularidade, 5 no resto. O voto do Marcília para o Ronaldo Caiado. E o interessante desse quiz da Gazeta do Povo é que ele não é científico, mas ele pega isso. E na nossa conversa a gente está percebendo como funciona. São percepções, né? Ou como disse o Marcília, ele não conhece exatamente os detalhes da capacidade de gestão, ou enfim, de alguns aspectos do trabalho do Caiado. E às vezes, até pela pessoa não conhecer muito bem, a nota não pode ser alta, obviamente, né? O eleitor não vai dar uma nota alta para aquilo que ele desconhece. E tudo pode mudar, né? Assim, amanhã ou depois a gente tem alguma informação, a gente está fazendo uma avaliação de repente baixa, aumenta, ou então a gente faz uma avaliação alta, diminui, de repente, de acordo com os acontecimentos. Agora, curioso, viu, Paulo? Curioso que quem viajou recentemente para o Centro-Oeste, talvez, vai perceber que lá em Goiás, Mato Grosso e adjacências, tem gente que acredita que o Caiado vai emplacar. Uhum. Porque ele está muito popular, está muito bem em Goiás, é ligado ao agronegócio e tal. Só que daí, para quem está talvez mais no Sudeste, no Sul, pensa assim, será? Né? Ele não tem essa infiltração que tem esse bom nome que tem lá. Mas, enfim, é o Caiado que a gente passou aqui. E passou também por uma recente exposição ruim do julgamento do Tribunal Eleitoral, por conta de um jantar no Palácio, aí foi condenado a inelegibilidade e não sei o que mais, por conta, acho que não foi o jantar dele, era de um indicado dele, enfim, tinha alguma coisa assim, preciso recuperar os fatos
só estou trazendo aqui por cima de cabeça. Mas, quer dizer, é isso, né? Quer dizer, a pessoa quando ganha a pauta nacional de um jeito como esse. Então, ele precisa trabalhar a imagem dele e as convicções dele do ponto de vista nacional, se ele quiser chegar lá de um jeito bem mais contundente. A gente já vai para o próximo candidato. Você vai saber daqui a pouquinho quem que nós vamos analisar aqui, mas enquanto os computadores aí quânticos nossos vão processando os resultados dos votos até agora, eu convido você a se tornar assinante da Gazeta do Povo. Assinando a Gazeta, você tem acesso não só a iniciativas como o nosso programa e o quiz aqui, que a Gazeta está fazendo, mas também ao melhor jornalismo do país. Você pode acompanhar no nosso portal da Gazeta do Povo textos, opiniões de grandes colunistas, cursos e e-books que ajudam na sua formação. Tudo isso pela bagatela de R$1 por mês nos 3 primeiros meses, a nova promoção da Gazeta. Um valor para você conhecer o que é ser assinante da Gazeta do Povo e o que você pode usufruir com a gente. E para, de quebra, apoiar iniciativas como esse nosso Última Análise, como eu disse. R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Para aproveitar essa promoção, clique no link que você encontra na descrição, no chat, ou use o QR Code na tela. Bom, voltamos ao nosso quiz e voltamos com o enfant terrible, o troublemaker. Troublemaker, né? Pablo Marçal. A gente estava até discutindo, né, por que colocaram o Pablo Marçal nesse quiz, né? Realmente, eu não sei, é um nome interessante, é um nome que surgiu aí. É o nome, ele tem a pretensão, né? Hã? Ele tem a pretensão. Ele tem a pretensão, né? Eu não sei nem se ele é de direita ou não. Um dia a gente tem que fazer um programa aqui para discutir o que é esse negócio de ser de direita ou não. Então, só passando rapidamente aqui as minhas notas. Popularidade eu vou dar 6, porque ele é muito conhecido, mas, óbvio, ele tem muita rejeição e ele sabe se fazer conhecido, ele sabe se vender. Quem não o conhece, invariavelmente, vai conhecê-lo se ele se tornar candidato aí em 2026 a qualquer cargo. Capacidade de gestão e gestão da economia, eu vou dar nota 2. E por que eu vou dar essa nota 2? Só porque ele é rico. Então, assim, ganhar dinheiro ele sabe, né? Não tenho muitas informações, então eu vou dar uma nota 2 aí só por conta disso. E articulação política, a minha nota é 0. Porque, assim, enfim, é um cara que destrói pontes, ele não entendeu como se faz política, é um revolucionário, ele quer destruir o sistema. Eu sei que essa ideia, assim, já destruir o sistema tem muito apelo, mas tem, assim, no mundo real não dá, né, para você ficar destruindo pontes, provocando para receber cadeirada, isso aí não dá certo. Então a minha nota é 0 na articulação política. Eu tenho bastante dificuldade nas notas para ele também, porque a popularidade dele é uma popularidade que pode bater nos 10 nessa semana e cair para o 0 na semana seguinte, né? É um negócio muito bipolar no final das contas, acho muito complicado, assim. O momento dele, me parece, em termos de popularidade, até ele mesmo submergiu, né? Tá muito para fora, então, assim, eu daria, em termos de popularidade, hoje uma nota 4. Capacidade de gestão e capacidade de economia, ele jamais foi um gestor público, né? Então a gente não tem como saber como ele geriu. Mas ele é um empresário bem sucedido, né? Então você dá um crédito isso que eu falei, por talvez ter isso. Então, assim, eu não sei nem que nota dar. Eu tinha pensado em dar nota 5 para não ficar nem prejudicar no cômputo, generoso mas também você. não. Pois é, estou me achando muito bom perto de você, assim. Estou começando a me achar a flor dos jurados. Você é a lá. flor. Melhor Se não. a nota média for abaixo de 6, o candidato está reprovado. Está reprovado, né? Tá reprovado. Tá Abaixo de reprovado. 6, reprovado. Eu vou ficar na nota 5 para ser justo, no sentido que flor. assim, Você lembra da eu flor? não sei qual é a capacidade dele nessas coisas. Agora, a articulação política, eu acho que ele até tem, mas ele chegou com o pé na porta, confrontando tudo e todos, como o Bolsonaro também já fez lá atrás, para chegar no mesmo ponto. E aí o problema é o seguinte, ok, como é que você lida com o dia seguinte? Como é que você lida com você ter queimado tantas pontes assim? E não me parece que ele esteja sendo capaz. Para mim, a prova de que ele não sabe fazer articulação política é aquela live que ele faz com o Boulos, quase no final, antes do segundo turno ali. Aquilo ali, para mim, foi assim, meu amigo, você não sabe exatamente o que você está fazendo. Então, em termos de articulação política, assim, eu dou uma nota 2. Lembrando que ele também está inelegível, né? Ah, é verdade. Também tem isso. esse problema. Também tem isso. Marcília, vamos lá. Popularidade, capacidade de gestão da economia e articulação política do Pablo Marçal. Esse é o problema, aliás, desses candidatos da direita, né?
talvez, chegando perto das eleições, esse programa a gente pudesse fazer em 5 minutos, porque eles vão tornando inelegíveis todos os candidatos da direita. Então, talvez a gente possa fazer um corte desse programa em 26, a gente possa fazer um corte dele de 1 minuto e meio e já resolve. Um carimbo, Marcília, fazer aqui, um carimbo daqueles assim, inelegível, né? E a gente tá falando, bota no programa. Sobra os cumprimentos. A gente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, encerra o programa e acabou. Não tem direito. Mas enfim, tirando esses comentários maldosos e realistas, eu diria que em relação ao Marçal, eu pensei aqui em colocar 5 para tudo, mas como eu já fiz isso com o Caiado, eu não posso fazer isso com o Marçal, porque o Marçal a mim está abaixo do Caiado. Porque o Caiado é um profissional da política, a gente não pode negar, a gente pode dizer que ele hesita, que aqui ou ali, que tem um desconhecimento de pautas nacionais, mas ele é um político. E a gente sabe o que ele fez, ele tem uma biografia política. O Marçal não tem biografia política nenhuma, né? É uma pessoa que vem da iniciativa privada e vem de um lugar que não é de gestão de empresas, né? Ele é mais um gestor midiático e com isso fez a sua fortuna, etc. Maravilha. Mas, enfim, não é um cara que eu vejo sentado atrás de uma cadeira, de uma mesa, sentado numa cadeira, despachando e resolvendo os problemas do Brasil. Então, ou sabendo quem nomear, ou sabendo como resolver isso ou aquilo. Então, eu não vejo, não tenho como qualificar o Marçal bem. A popularidade dele aqui em São Paulo ficou muito ruim depois das eleições municipais, depois daquele episódio do tal laudo. Aquilo pegou mal, ele estava indo muito bem. O Marçal, a meu ver, ia para o segundo turno e com chances de ganhar aqui em São Paulo por todo esse discurso antissistema que ele fez. Ele fez muito bem, mas isso demonstrou uma imaturidade muito grande para boa parte do eleitorado paulista, e com isso ele perdeu as eleições. Depois dessa live com Boulos, em que ele poderia ter se posicionado para o segundo turno de uma forma esperta, ainda mostrou que ele não conseguiu articular nem no segundo turno. Então, não tem como qualificá-lo bem. Eu acho que em termos de popularidade, hoje, o Marçal, ele é nota 3, acho que em termos econômicos eu daria nota 5, pressupondo que ele sabe o que fazer por conta da gestão da sua própria fortuna. Em nome de articulação política eu daria nota 0. Que mais que falta aí? Economia já foi? Gestão. Faltou gestão. E gestão, se a gente for pensar que gestão pública tem a ver também, não apenas com fazer, mas fazer bem, saber articular, eu daria nota 5. Estão aí as notas do Pablo Marçal e vamos agora a mais um nome. Um nome que sempre surge em especulações eleitorais por ano que vem é o da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Popularidade, será que nesse quesito a Michele já se descolou do marido, tem popularidade própria? Começando pela popularidade e depois pelos outros itens, que dizer da Michele Bolsonaro? Muitas coisas ainda, vai ser difícil de avaliar, viu, Paulo? Começa aí. Não, começa você que eu estou pensando aqui ainda, vai. Também a Michele tem, digamos assim, o mesmo problema do Pablo Marçal, no sentido, nunca geriu, né, publicamente, então fica difícil de você fazer uma avaliação de capacidade de gestão da economia, até mesmo articulação política. A popularidade, obviamente, vem do nome dela, porém, não acho que a popularidade dela se sustente sem o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, ela me parece ter uma capacidade de diminuir a rejeição do sobrenome Bolsonaro bastante considerável. Ela me parece ser capaz, sendo ela candidata, trabalhando ela me parece ser capaz de conseguir chegar em lugares que o Bolsonaro não consegue. Então eu acho que em termos de popularidade eu vou dar uma nota 8 para ela. Gestão e economia e a própria articulação política eu vou meio que misturar para dar uma mesma nota para os três aqui, porque tem assim, o que a gente sabe da Michele, né? Ela tem de lidar com a família Bolsonaro. São quantos políticos ali dentro? Filhos que não são dela. A gente sabe que já teve atritos e problemas lá com o Carlos, pelo menos. E
ela continua, me parece, ter uma capacidade de gerir, articular essas coisas verdade, bastante grande, sabe? É uma coisa que me impressiona nela, assim. Eu vejo ela como uma promissora nisso tudo. Coisa que o Lula, falta a Janja, então, né? aí entra no meu ponto. É. Como é que eu vou comparar a Michelle com a Janja? Exatamente. E a gestão da economia da Janja é absolutamente E a tenebrosa. articulação política da Janja dentro da própria família Então, do Lula, né? vamos dar 10 para a Michelle. Vai dar 10. Vamos chegar nessa conclusão, então. Vamos. Não, mas então, tirando a brincadeira, eu daria nota 6 na articulação, economia e gestão, porque ela tem que passar pelo teste ainda. Mas em termos de pensando numa eleição, me faria considerar por conta do que se vê, como ela gere em torno ali do... Inclusive, acho que essa última cirurgia do Bolsonaro foi graças a ela que trocou de médico, que se impôs, que se colocou. Me parece ter uma capacidade, inclusive, de se colocar perante o marido bastante boa. Eu admiro aquilo que se sabe dela, me parece admirável. E a popularidade ainda é do Bolsonaro, mas ela carrega o sobrenome e ainda tem uma capacidade de dissolver rejeição. É de se prestar atenção. A única. Dos Bolsonaro é a única. Quem carrega o nome Bolsonaro, ela que consegue fazer isso. Então eu concordo com o Chico, eu dou 8 para a popularidade por tudo isso que ele disse. Também tem o apelo entre o público evangélico, que é inegável, é um público importante, politicamente muito ativo. Então, aí capacidade de gestão, economia e articulação política, eu dou nota 6. Assim, pelo que ela herda do Bolsonaro, né, e também levando em conta o nosso desconhecimento em relação a isso, e a gente também não viu ela em nenhum tipo de cargo que exija gestão da economia também. Então, assim, como uma promessa de talvez trazer o Paulo Guedes para compor o Ministério da Economia, né, pela proximidade com o Bolsonaro. Então, e eu gostei do teu comentário sobre a articulação política dela, mas vou ficar com a nota 6 também, só por teimosia. Mas eu fiquei também. Achei que você tinha dado 10. Igualzinho você. Então tá bom. No caso da Michelle, a gente viu nitidamente um esforço de avaliar do que é possível avaliar, né? Do que é possível avaliar. Tentou enxergar aí sinais que ela dá sobre capacidade em certos aspectos. Isso também é importante, né? Porque o eleitor também tem essa intuição, é uma coisa meio intangível. A gente impressão, né? Uma impressão. Uma impressão. E isso conta muito mais do que números, documentos, informações, essa coisa meio intangível. A política é isso também, né? Marcília, tua avaliação sobre esses quesitos para Michelle Bolsonaro? Olha, acho que o mais forte dela é a popularidade. Não acho que a popularidade dela seja apenas migrada do Bolsonaro, né? A gente não pode considerar a Michelle como a Dilma, que o Lula indicou, e foi só por isso, né? A Michelle tem uma personalidade própria, né? Assim como a Janja também, infelizmente, tem, a Michelle, aí parece ser para o lado positivo, possui uma personalidade própria, possui firmeza. É interessante essa questão de que ela consegue gerir ali o clã Bolsonaro, né? De fato, se a gente for pensar, não é fácil. Mas eu acho que é mais que isso. Ela consegue se posicionar. Ela se posiciona de um jeito firme. Ela é uma mulher esperta, uma mulher inteligente. Não é uma mulher que está debaixo eu ia falar da saia do marido, mas é o contrário. É uma mulher que não está na barra da calça do marido, e muito ao contrário disso. Posiciona, atrai o público evangélico, sabe o que dizer, tem vida própria, né? Tem uma cabeça que pensa sozinha. E é uma mulher interessante nesse sentido. Então, em termos de popularidade, acho que parte da popularidade, sim, claro, óbvio, é do Bolsonaro, mas ela tem gente que gosta ou que votaria nela por ela mesma. Não é um poste do Bolsonaro, vamos dizer assim, longe disso, me parece ser bem longe disso. Mas no resto, eu não consigo dizer quem é, porque a gente nunca viu, né? Nunca esteve em contato com nenhuma das atribuições dela. Mas também não posso botar no mesmo lugar que eu botei Marçal, então por uma questão de critério eu daria 6 para todo o resto e popularidade eu daria 9. Só avisar o pessoal da produção aí do programa que vai fazer cortes, né? Porque essa fala do Marcília foi... A personalidade da Janja tem que viralizar, né? Foi maravilhoso. Existe aquele quadro nosso aqui, aquele momento do não pode passar batido. E como a gente ganhou um tempo nas avaliações, aí eu pergunto, dá para passar batido hoje, já que fez menção a Janja,
o que ela conversou lá com Xi Jinping, na China, que está no noticiário, né? Ela foi pedir o que mesmo lá? Ela foi pedir que ele ajudasse a controlar as redes sociais no Brasil, de certa forma pressionando o TikTok, porque as pessoas estariam, crianças, adolescentes, ela teria cometido duas gafes, né? A primeira é que ela foi passar o Ainda Estou Aqui para falar dos perigos de uma ditadura. É muito engraçado. É muito engraçado isso. E se emocionou ainda com aquilo. E a segunda, o Lula disse que não foi ela, que foi ele que falou, né? Ele foi criticar as redes sociais do Brasil, porque o TikTok é um descalabro, e o TikTok é completamente chinês, né? E aí ele queria uma ajuda para como é que faz para a gente censurar melhor aqui no Brasil, do jeito que é lá, né? Para ter um know-how. Da China. Mas pelo que a fonte disse, foi ela que se meteu e começou a falar no meio da conversa. Pois é, ele quis piratear a censura chinesa. Não, a Janja, bom, eu pretendo amanhã acordar disposto, animado e escrever mais uma edição, até convido todo mundo a ler lá, o Diário da Janja, que eu escrevo na Gazeta do Povo, já está no seu quarto episódio, quarto número, quarta edição, sei lá como se chama isso. Então amanhã eu vou escrever, no dia seguinte deve estar lá a Janja falando que, enfim, tentou, né, trazer essa censura para o Brasil, uma coisa tão importante, a gente já não tem, né, a gente precisa importar aí da China esse know-how. Vocês comentaram ali que ela passou trecho do filme Ainda Estou Aqui, para mostrar para os chineses o que nós passamos aqui na ditadura, mostrando para o pessoal da China. É absurdo assim. Okay. Próximo, então, pré-candidato, na verdade, o Ratinho Júnior, o bem avaliado governador do Paraná, e que tem a seu favor, entre outras coisas, o apelido que herdou do pai, o Rato Pai. Ratão. Você que disse. Popularidade. Ratinho Júnior, como Ronaldo Caiado, está entre os governadores com maior índice de aprovação popular nos seus estados, acima de 80%. Na hora de ganhar espaço nacionalmente, como a gente comentou, Ratinho Júnior, quem sabe, vai contar com o impulso do pai apresentador, que comanda talvez também shows como o nosso hoje aqui, né, de show de calouros e coisas do gênero, certo? O que dizer do Ratinho Júnior nesses quesitos, Paulo Puzzonato? Começo aqui? Começo eu? Vamos lá. Popularidade eu dei uma nota 6, porque tem o peso do nome e tal, eu acho que ele está construindo aí, agora parece que se empenhou, né, em ser mais conhecido nacionalmente, mas ainda é muito pouco conhecido fora aqui do Paraná. Capacidade de gestão, economia e articulação política, eu dou 8. Acho que é um político eficiente, pelo que eu vejo, um pouco que eu acompanho da política paranaense, me parece que ele sabe fazer essa articulação mais básica. Eu sei que nacionalmente é bem mais difícil, e a gente não pode esquecer que daí vai ter qualquer um dos candidatos que a gente está falando aqui vai enfrentar aquela oposição que saiu do armário da imprensa, que o Marcília mencionou, vai enfrentar um STF hostil. Eu acho que qualquer um desses aqui vai enfrentar. Então, assim, talvez o Ratinho, pelo que eu vejo, tenha aí algum tipo de traquejo para enfrentar isso. É isso. Eu falei as notas? Falei, né? 6 e 888. 888. O Ratinho, acho que é como o Caiado, né? O Goiás, Paraná, em termos de impacto nacional, pouquíssima gente acompanha, né? O que acontece nesses estados, a diferença do Tarcísio, né? Que qualquer coisa de São Paulo vira notícia nacional. Só que o Ratinho, ele tem, além de estar bem avaliado aqui no Paraná, ele carrega o nome do pai. E eu tenho absoluta certeza que vão votar no pai, achando que é ele ali. Né? Então eu acho que ele assim como, né, tem candidatos que carregam o carisma de outros, por exemplo, o Tarcísio do Bolsonaro, a Michelle também carregando, embora tenha personalidade própria, eu acho que o Ratinho tem ele é mais conhecido nacionalmente por causa do nome, não exatamente por causa dele. Então, por isso, em termos de eleição, eu acho que ele tem menos dificuldade para crescer, e até porque a gente fez um programa aqui sobre uma das falas do pai dele num programa dele, né? E a gente já vê que também, além da dimensão social, da sinceridade do Ratinho, não dá para tirar da equação que ele também já está num processo de colocar o nome Ratinho num patamar político muito mais avançado.
Então, assim, eu daria popularidade para ele 7, e em termos de gestão e economia, eu acho ele, Tarcísio e o Caiado, eu acho que eles têm cartas diferentes, mas com o mesmo resultado. Eu dou nota 8 nessas dois quesitos. Na articulação, o Ratinho ele tem algo que ele conseguiu no Paraná, que eu não sei se alguma vez, nós que somos paranaenses, eu não me lembro de ter tido outro assim. Ele conseguiu compor com praticamente todo mundo. Não há oposição. Isso é ruim também, mas ele compôs. No Paraná você não tem oposição ao Ratinho. A eleição do ano passado, a oposição que surgiu de dentro da própria direita. É verdade. Né? A antissistema, que foi a Cristina, que é a nossa colega aqui. É verdade. Então não tem oposição. A capacidade de articulação dele é bastante impressionante. Então eu ficaria também com a nota 8 aí. Então eu ficaria 7, 8, 8, 8. Mas é que também, em relação ao Ratinho Júnior e ao Paraná, os principais adversários políticos dele ou se aposentaram ou foram aposentados pelos eleitores, como também. Roberto Requião, Álvaro Dias, ou foram presos, aconteceu com o Beto Richa, mas também que acabou ficando alienado. O próprio grupo que está com o Ratinho é fácil de fazer cisão. Você vai ver para a eleição do sucessor dele, provavelmente a gente já vai ter 2 ou 3 candidatos, porque eu não sei se vai ter a mesma capacidade. Marcília, qual a impressão que o Ratinho tem aí em São Paulo, falando você como do Estado, do seu lugar de fala? Olha, aqui o Ratinho não é muito conhecido, apenas o pai dele, pelo menos do público geral. Mas eu já estive, com muito prazer, sempre estarei no Paraná, especialmente em Curitiba, e todo evento que eu vou muito a eventos em Curitiba e no Paraná de uma forma geral, palestra, coisa assim, e já estive em alguns desses eventos em que ele estava ali, abriu o evento, enfim, coisas assim. Sempre tem isso, né? Político sempre está ali abrindo o evento. E fiquei muito impressionado com o poder de fala dele, com a persuasão e com a aderência do público, né? Realmente ele é uma pessoa popular e com as pessoas com quem eu converso, que são do Paraná e que já conversei, parece que ele realmente tem feito um bom governo. E tem levado ao Paraná investimentos, etc., substanciosos. Então, me parece interessante. Do ponto de vista nacional, claro, é difícil. A gente não pode aqui descolar, assim como a gente estava falando da Michelle, a gente não pode descolar da popularidade do Bolsonaro, não dá para descolar da popularidade dele o pai, né? Eu fico pensando, por exemplo, um Ratinho Júnior, em termos de popularidade, sem dúvida alguma ele teria muita capilaridade no Sul, Sudeste, sobretudo, e nos lugares, no Nordeste, enfim, outros estados onde ele não circula do ponto de vista político, talvez o pai dele sim. Se o pai dele entrasse nessa campanha, eu acho que seria um candidato forte. Não sei se para presidenciável, talvez até para vice aí de algum presidenciável. Já ouvi essa história também, de que ele poderia ser vice de alguém, e se ele fosse vice de alguém e o pai dele entrasse na campanha, eu acho que seria muito potente, muito um candidato forte mesmo, que iria agregar alguma chapa dessas. De qualquer maneira, indo aqui para as notas, acho que em termos de popularidade, colando a do pai, eu diria que a gente está aqui em 8, 9, vou ficar em 8, porque eu não sei se o pai entraria na campanha. E em termos de economia, eu também ficaria nesse lugar, 8. Acho que em termos de articulação, também vejo ele articular muito bem, eu colocaria 9. E qual faltou? Capacidade de gestão. Capacidade de gestão. Eu também colocaria aqui como 8. Está aí o Ratinho Júnior, então, analisado e devidamente votado. Agora, não tenha dúvidas de que o pai vai entrar na campanha para ele em qualquer cargo que ele dispute, né? Isso aí, o nome já diz, né? Ratinho, Ratão, exatamente, família. não tenho a menor dúvida disso. Bom, por fim, nós temos o pré-candidato Romeu Zema, de Minas Gerais, governador. Ele é tido por muitos como um grande gestor público e aí... popularidade. Bom, no início do ano o Bolsonaro chegou a dizer que não via em Romeu Zema a popularidade necessária para ser candidato da direita à presidência. Como que está a partir de popularidade
o Romeu Zema nesses quesitos que nós estamos fazendo o nosso quiz aí. E lembrando você, dá tempo antes de saber o resultado do quiz aqui dos nossos colunistas, de você fazer também. Demora apenas uns 5 minutinhos ali e é curioso, é interessante você ver como a sua análise em diversos pontos acabam conduzindo a um resultado que pode surpreender, né? Pode surpreender. Com certeza. Eu até, assim, já passei aqui a página que você vai fazendo o quiz e você vai respondendo, e daí você clica ali no próximo, não tem como voltar, né? Não tem. Acabei me arrependendo, porque eu acho que eu dei uma nota baixa para a popularidade do Ratinho no final das contas. Eu dei 6, né? E para o Zema, daí eu vou dar então a nota que eu mudaria até para o Ratinho, nota 7, não é muito diferente. Espero que não afete aqui o meu resultado final. Acho que o Zema é razoavelmente conhecido, né? Se envolveu em tretas o suficiente para ser conhecido, para sair um pouco aí para conseguir escapar ali dos limites de Minas Gerais, está à frente de um estado que é muito importante, né? Considerado o estado pêndulo, né? Dizem que quem ganha em Minas Gerais ganha a eleição. Então ele está ali no estado que tem essa importância. Então a minha nota é 7 na popularidade. Aí a capacidade de gestão e capacidade de gestão da economia, eu vou dar nota 8, pelo que eu sei, pelos princípios liberais. Para mim ele é um pouco libertário demais para o meu gosto, mas enfim, vou dar nota 8 aí para ele. E a articulação política, eu dou nota 7 por conta daquilo que a gente falou no começo do programa sobre o Bolsonaro. E ele teve ali pontos de atrito com o Bolsonaro, e eu acho que ele acaba perdendo pontos aí entre a direita por conta disso. Não é uma relação tão simbiótica como eu acho que a direita quer de um... E tem algo que joga contra também é o partido dele, né? Exatamente. Porque o Novo é um partido novo ainda, né? Com pouca capilaridade, vai ter que fazer muitas... Aliás, a articulação política do Zema ela é meio... Lá dentro de Minas ele é composto com muita gente, né? É graças a ele muito que o Novo deixou de ser tão frouxo, né? Porque o afastamento do... Como é que é o nome do antigo? Amoedo. Do Amoedo é muito pela gestão do Zema, que viu assim, se eu ficar com esse mundinho de ideias aqui do que era o Novo, não vou para lugar nenhum. Você terminou tuas notas? Eu me meti no... Já terminei. Mas assim, o Zema, ele conseguiu... ainda não conseguiu colocar Minas num sentido economicamente autossustentável, mas ele saiu de um déficit muito gigantesco até para um superávit, ainda tem muitas dívidas, tem muitos problemas, mas de fato o que ele está fazendo em Minas para reestruturar o Estado é bastante considerável. Então, assim como Tarcísio, o Caiado e o Ratinho, eu acho que eles empatam nessa gestão e economia, dou nota 8 para os dois. A articulação, porque ele está num partido que exige muito mais do que isso, e aí eu não sei também o quanto ele vai ter essa capacidade, eu daria uma nota 7. E na popularidade, eu acho que, por ser o governador de Minas, a popularidade dele assim como São Paulo, também Minas tem esse capital. E ele está há muitos anos, né? São 8 anos de governo, aparecendo com uma certa frequência. Então ele já é um nome que já é mais corrente. Então eu fico com 7, 8, 8, 7. Copiou. Copiei? Então ficou exatamente assim. Depois a gente vai saber, né, o resultado dos votos aí, mas lembrando que isso é um exercício, é uma dinâmica que beira uma brincadeira, apesar de a gente estar fazendo aqui análises centradas e discutindo realmente o perfil de cada um. Mas, de qualquer forma, não vai sair daqui da nossa votação necessariamente o candidato, né? Mas vai lá, Marcília. Romeu Zema. O Zema é interessante. Eu estive até com ele, eu encontrei-o num evento também, fui ao Fórum da Liberdade em Porto Alegre, agora há alguns meses, e depois teve um evento ali em Porto Alegre do Instituto Atlantos. Eu palestrei no evento, depois palestrei no outro, e o Zema estava nesse segundo evento, também abrindo evento político, gosta de abrir evento, como a gente fala. E achei, na verdade, um discurso firme. Eu sempre tive uma impressão de que o Zema era uma pessoa muito mais tímida ou acanhada na hora de falar, e não. Achei um discurso firme, um jeito meio manso, meio sedutor de falar. Acho que ele teria muita aderência, sim. Mas a popularidade num país do tamanho do Brasil
é difícil, né? Então o Zema muito provavelmente conseguiria ter aderência nos estados do Sul, Sudeste, mas o tipo de fala dele, eu não sei se alcançaria mais que isso. Acho que não. Acho também um bom candidato, talvez, à vice-presidência. Não sei. Não sei. Pode ser, a não ser que ele fortaleça o seu discurso, que do ponto de vista do marketing ele consiga criar algo mais palatável a outros estados que não são os por onde passa a sua política, que são os estados do Sul e do Sudeste. Mas me pareceu um candidato, como disse, com firmeza na fala, com capacidade de mobilizar as pessoas, uma fala consistente, e depois até fui procurar saber melhor sobre ele. Acho que tem uma governança interessante, tem políticas que achei também pautas boas, enfim. Mas como disse, eu não sou o parâmetro, né, do Brasil, então a gente precisa entender que é por aí que a gente tem que fazer a nossa medição. Acho que em termos de nota popularidade eu daria a ele 8, imaginando que ele poderia se potencializar, não por o que fez até agora, mas pela capacidade que eu acho que ele tem daqui para frente. Acho que economicamente daria também 8, acho que do ponto de vista da gestão também daria 8, e da articulação, que talvez seja esse ponto que ainda ele precise acrescentar aí a sua mobilização para fortalecer a sua chapa, se ele vier como presidente. Sem dúvida alguma precisa ser fortalecido, aí nesse quesito eu daria 7. Faltou alguma? Não. Perfeito. Não. Bom, nós temos as nossas votações, mas antes de a gente ver aqui, descobrir o resultado, eu proponho um rápido exercício assim, e se fosse um quiz dos candidatos de esquerda, como que seria isso, gente? Os nomes, vamos lá, nomes. Você acabou de me dar a ideia de um novo programa aqui do Última Análise. A gente pode fazer dos candidatos. de nomes assim. Não tem, né? Não tem um Boulos. Seria um sucessor do Lula? Não, tem que pegar os nomes de peso que estão hoje no cenário e colocar, não tem como. Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, Boulos, quem mais? Ciro Gomes. Tinham cotado até o Dino, lembra? Que saiu uma história aí de que o Dino poderia... Alexandre de Moraes. Podia ser um mandato coletivo. Não, a gente já tem um mandato coletivo governando o Brasil. A lista tem mandato coletivo. Estou falando de eleições. Mas assim, a gente passou, nós estamos praticamente da mesma geração aqui, nós tivemos que ficar escolhendo entre candidato de esquerda durante a vida inteira. Exatamente. A novidade é ter alguém de direita para a gente votar. Não, mas eu acho uma boa ideia. Eu vou sugerir lá, pessoal, um quiz também para falar enfim, por que não? E pelo contraste, né, a gente pode ver como a gente está bem servido agora de candidatos conservadores, né? Porque cá entre nós, né, o desempenho desses governadores, desses pré-candidatos, quando comparados a esses pré-candidatos de esquerda, né, a situação está melhor. E veja que você citou nomes ali do Legislativo e tal, e aqui a gente tem vários nomes do Executivo, né? Tem o Zema, o Ratinho e o Eduardo Campos na esquerda. A esquerda também tem as suas Eduardo alternativas. Leite. Não é Eduardo Campos, Eduardo Campos do Pernambuco? Exatamente. De Pernambuco, né? Exatamente. O rapaz lá. O filho O Eduardo Campos é o pai dele que morreu no acidente. Como é que é o nome do filho? João Campos. João Campos, Você filho também do Eduardo Campos. Ratinho Júnior, João Eduardo. Tudo a mesma coisa. Bom, vamos lá então, o que deu, quem começa revelando aí, o que deu? Chá de revelação de Chá candidato. de revelação de pré-candidato da direita. Maravilhoso, Chico. Podia ter inventado alguma coisa aqui. Fumacê danado. O meu, eu falo que o que deu Tarcísio. O meu deu Tarcísio também. Mas Tarcísio. uma curiosidade, quando dá o resultado aparece também a média dos leitores. E nós estamos junto com os leitores. Os leitores também estão colocando Tarcísio. Olha, a média geral das notas, né? O Bolsonaro com todo mundo que já fez o quiz. O Bolsonaro está com nota 8.2, o Tarcísio 8.5, Caiado 6.5, Marçal 5.1, Michele 7, Ratinho 7 e Zema 7.8. Então você vê que realmente ali a maioria dos leitores da Gazeta do Povo
O único que destoa ali da nota realmente é o Pablo Marçal. Pablo Marçal. Pablo Marçal. Então, deu Tarcísio. E o que deu lá nos teus votos, Marcília? Não sei, eu não fiz, eu achei que vocês estavam fazendo aí. A gente estava fazendo aqui. Eu acho que deu o Ratinho Júnior do Marcília, porque ele foi dando 9, 8, 9, 8, 9, que ele não estava dando para ninguém. É verdade. Eu não sei se sem querer ele não votou no Ratinho Júnior. Depois Marcília, assista de novo aqui o nosso programa. Amanhã tem reprise, né? Às 9h30. Não tem nenhuma senhora no chat que tenha feito E daí, pega suas notas aí, que agora eu fiquei curioso, viu, para saber. Não tem nenhuma senhora da quarta idade aí que tenha feito a conta para mim? Mas olha, é interessante realmente esse exercício, porque, querendo ou não, a gente teve elementos aqui para avaliar cada um desses candidatos, pré-candidatos. Alguns faltam elementos, né, mais concretos, mas esse exercício é o que todo eleitor precisa fazer e com esse aspecto comparativo, né, como a gente falou aqui no final. E se fosse um quiz de esquerda, qual seria a comparação? E isso deve deixar o pessoal à esquerda do espectro político muito preocupado, né? Porque eles realmente estão com uma ausência de nomes. Se não for o Lula, que é sempre o nome que eles apostam, né? E que não deixa sucessores, quem eles lançam? E eu só quero deixar claro uma coisa também, não tem caráter científico esse quiz, e também não tem torcida aqui, não é? Nenhuma torcida, nada. A gente foi falando, foi dando as notas, foi pensando cada coisa, sem pensar. Eu, pelo menos, não pensei, você também não, no resultado final. Então, não tinha nenhum tipo de torcida no resultado que surgiu aí dos cálculos dos supercomputadores quânticos, né, Tosi? Pois é, eu agradeço a vocês aí pela boa vontade em dissecar cada candidato, pré-candidato. Foi uma sessão diferente do última análise, divertida até, né? Por que não? Foi divertido. E quem sabe a gente faz uma outra hora de esquerda também, né, Paulo? Mas eu daí, gostei da ideia. O problema só que a gente procura manter um certo nível no programa aqui. E aí, manteremos. tem que se segurar. Somos educados. Gente, muito obrigado pela participação. Essa foi a última análise de hoje. Marcília, Escorcim, Paulo Pozonov. Convido você a acompanhar sempre a gente de segunda a quinta-feira, às 7h, e o reprise passa no dia seguinte, às 9h30. Obrigado pela sua participação. Não esqueça de responder o quiz, hein? E veja como que você se situa dentro dessas possibilidades de candidatos conservadores à presidência da República no ano que vem. Obrigado, até o nosso próximo programa.